O sol já descia atrás das colinas quando o fazendeiro encontrou a morena caída na estrada. O vestido estava rasgado, o corpo coberto de poeira e o olhar perdido entre o medo e a febre. Ele desceu do cavalo, achando que fosse só mais uma andarilha machucada. Mas quando se aproximou, viu as marcas de corda nos pulsos e algo enrolado ao redor da cintura, apertando sua pele ferida. Ela tentou falar, mas a voz saiu baixa, quase um sussurro. "Tira isso de mim, por favor." Ele não perguntou o que era, apenas segurou com cuidado, começou a puxar e quando o pano se soltou, o que viu por baixo fez o sangue dele gelar. Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada, seja onde for que você esteja me ouvindo agora, seja muito bem-vindo. Meu nome é Samuel do Velho Oeste e hoje vou te levar para uma história que aconteceu lá onde o sol queima a terra e a justiça ainda era feita com as próprias mãos. Deixa aqui nos comentários de onde você está assistindo. Eu gosto de imaginar cada um de vocês aí do outro lado, vivendo essa história junto comigo. Antes de tudo, se você curte esse tipo de conteúdo, já se inscreve agora, porque eu conheço o jogo. Você vai assistir até o final, vai curtir e vai esquecer de se inscrever. Então, já resolve isso agora e bora pro vídeo. O fazendeiro Jonas Hartwell tinha 53 anos quando encontrou aquela mulher na estrada velha que cortava o rancho. 53 anos de sol nas costas, terra sob as unhas e silêncio no peito. Ele tinha perdido a esposa havia 10 anos para a febre, e o filho único tinha partido para o leste sem nunca olhar para trás. Desde então, Jonas vivia sozinho naquela propriedade que já foi próspera, mas agora era apenas um pedaço de chão onde ele esperava os dias passarem. Naquela tarde, ele voltava da cidade com mantimentos quando viu o vulto caído à beira da estrada. De longe, parecia um monte de trapos abandonados, mas quando se aproximou, percebeu que era uma mulher. Ela estava de bruços, o rosto virado para o lado, os cabelos escuros grudados na testa pelo suor e pela poeira. O vestido que usava já foi branco, mas agora era marrom de sujeira e vermelho de feridas. Jonas desceu do cavalo devagar, com aquela cautela de quem já viu demais neste mundo e aprendeu a não confiar nas aparências. Quando se agachou ao lado dela, a mulher abriu os olhos. Eram olhos escuros, profundos, cheios de uma dor que ia além do corpo. Ela tentou se mexer, mas gemeu baixo e ficou parada. Jonas notou então as marcas nos pulsos dela, sulcos profundos deixados por cordas que tinham ficado tempo demais apertadas. E foi aí que ele viu. Algo estava amarrado ao redor da cintura dela, por baixo do vestido rasgado. Era um tipo de tecido grosso, sujo de sangue seco e terra, apertado de um jeito que parecia estar esmagando a carne por baixo. A voz dela saiu fraca, mas clara o suficiente para que ele entendesse cada palavra. "Tira isso de mim, por favor." Não era um pedido comum. Era uma súplica que carregava o peso de dias, talvez semanas, de sofrimento. Jonas não era médico, não era homem de muitas palavras, mas sabia reconhecer desespero quando via. Ele colocou a mão no ombro dela com cuidado e disse baixo: "Vou tirar, moça. Só me deixa ver o que é isso primeiro." Ele começou a puxar o tecido devagar, tentando não machucar mais do que já estava machucado. O pano estava grudado na pele dela, misturado com sangue seco e algo que parecia cinza de carvão. Quanto mais ele puxava, mais via as marcas embaixo. Queimaduras antigas e recentes, hematomas que desenhavam um mapa de violência no corpo daquela mulher. Quando finalmente conseguiu soltar a maior parte do tecido, ele viu o que estava preso por baixo. E foi aí que Jonas Hartwell, homem que tinha visto guerra, que tinha enterrado amigos e inimigos, sentiu o estômago revirar. Preso ao tecido havia um ferro de marcar gado, pequeno e enferrujado, que tinha sido amarrado contra a pele dela. A marca estava gravada na lateral do corpo. Logo abaixo das costelas, uma cicatriz em forma de letra que ainda sangrava nas bordas. Jonas largou o tecido no chão e ficou parado, o rosto branco como cal, os olhos fixos naquela marca.
Ele sabia o que aquilo significava. Sabia, porque já tinha visto antes, anos atrás, quando ainda havia fazendeiros que marcavam pessoas como se fossem gado. Aquilo não era apenas crueldade, era posse. Era a forma mais baixa de declarar que alguém era propriedade de outro alguém. A mulher fechou os olhos, as lágrimas escorrendo pelo rosto sujo. Ela não disse nada, mas não precisava. Jonas entendeu tudo naquele momento. Ela tinha fugido de alguém que a considerava menos que humana, que tinha gravado nela a marca da vergonha e do controle. E agora estava ali, no meio do nada, esperando que alguém tivesse compaixão suficiente para ajudá-la. Jonas limpou a garganta, sentindo um nó apertar. Ele tinha se acostumado a viver sozinho, a não se meter em problemas alheios, a deixar o mundo seguir seu curso sem a interferência dele. Mas olhando para aquela mulher, olhando para aquela marca queimada na pele dela, ele sentiu algo que não sentia havia anos: raiva. Não a raiva explosiva que leva um homem a fazer besteira, mas aquela raiva fria e calculada que endurece o peito e afina os olhos. Ele pegou a cantil de água que trazia presa à sela e molhou um pano limpo que tinha no bolso. Com cuidado, começou a limpar as feridas dela, tirando a sujeira, o sangue seco, as cinzas que ainda estavam grudadas na pele. A mulher tremia, mas não reclamava. Apenas deixava que ele cuidasse dela, como se já tivesse desistido de lutar contra qualquer coisa. Quando terminou de limpar o que podia, Jonas pegou a mulher no colo. Ela era leve demais, os ossos quase visíveis sob a pele. Ele a colocou na sela do cavalo e subiu atrás dela, segurando as rédeas com uma mão e a mantendo firme com a outra. O sol já estava quase sumindo no horizonte, pintando o céu de laranja e vermelho, cores que lembravam fogo e sangue. Jonas tocou o cavalo para a frente, rumo ao rancho, e durante todo o caminho ficou pensando numa única coisa: quem tinha feito aquilo com ela? E se esse alguém viesse procurá-la, o que ele faria? Quando chegaram ao rancho, a noite já tinha caído. Jonas acendeu o lampião na varanda e levou a mulher para dentro, colocando-a na cama que já foi de sua esposa. Ele trouxe água limpa, panos novos e um pouco de remédio que tinha guardado para emergências. Enquanto cuidava dela, percebeu que ela tinha adormecido, o corpo finalmente relaxando depois de dias ou semanas de tensão constante. Jonas sentou na cadeira ao lado da cama e ficou olhando para aquela mulher desconhecida. Ele não sabia o nome dela, não sabia de onde vinha, nem o que tinha passado exatamente, mas sabia uma coisa: naquela noite ele tinha feito uma escolha. Tinha decidido que não ia deixar aquela mulher voltar para quem quer que a tivesse marcado daquele jeito. E se isso significasse problemas, então que os problemas viessem. Porque Jonas Hartwell tinha passado tempo demais se escondendo da vida, e talvez aquela fosse a chance de fazer algo que realmente importasse. Lá fora, o vento do deserto assobiava entre as frestas da casa velha, e em algum lugar, no meio daquela noite escura, alguém estava procurando pela mulher que Jonas tinha acabado de salvar. Alguém que não ia desistir fácil, alguém que considerava aquela marca no corpo dela como uma promessa que ainda precisava ser cumprida. Tá gostando? Então já clica aí embaixo e se inscreve. Você tá vendo do celular. O botão tá aí do lado do seu dedão. É só tocar. Vai, eu espero. A mulher acordou no meio da noite, com um grito preso na garganta. Jonas estava sentado na cadeira ao lado da cama, o rifle apoiado no colo, os olhos fixos na porta. Ele tinha dormido pouco nas últimas horas. Apenas alguns cochilos leves que não tiravam completamente a atenção do que poderia vir pela estrada. Quando ouviu o movimento dela, virou a cabeça e viu que ela estava acordada. Os olhos arregalados no escuro, o corpo tenso, como se ainda estivesse fugindo. Calma, moça, Jonas disse baixo, a voz rouca de tanto silêncio. Você tá segura aqui. Ninguém vai te machucar enquanto eu tiver fôlego. A mulher olhou para ele como se estivesse tentando decidir se podia confiar naquelas palavras.
Tinha passado tanto tempo cercada de mentiras e violência que a bondade parecia uma armadilha. Mas algo no jeito de Jonas, na forma como ele segurava o rifle sem apontar para ela, na maneira como seus olhos cansados não carregavam ameaça, fez com que ela relaxasse um pouco. Como você se chama, moça? Jonas perguntou depois de um tempo. A mulher hesitou, como se até o próprio nome fosse algo que tinha sido tirado dela. Então, com a voz ainda fraca, ela respondeu: Helena, me chamo Helena. Jonas acenou com a cabeça, repetindo o nome baixinho, como se estivesse guardando na memória. Helena, tá bom, eu sou Jonas. E você tá no meu rancho agora. Ninguém te encontra aqui se você não quiser ser encontrada. Helena fechou os olhos por um momento, sentindo o peso das palavras. Pela primeira vez em muito tempo, ela tinha a sensação de que talvez pudesse respirar sem medo. Mas logo em seguida, a realidade voltou como um soco no estômago. Ela sabia que não poderia ficar ali para sempre. Sabia que ele viria procurá-la. E quando viesse, não viria sozinho. Ele vai vir atrás de mim, Helena disse, a voz tremendo. Ele não desiste. Nunca desistiu. Jonas não perguntou quem era ele. Não precisava. Já tinha visto o suficiente para entender. Então deixa ele vir, Jonas respondeu, a voz firme como pedra. Se ele aparecer aqui, vai ter que passar por cima de mim primeiro. Helena olhou para Jonas com uma mistura de gratidão e medo. Ninguém nunca tinha se colocado entre ela e o homem que a tinha marcado. Ninguém nunca tinha tido coragem suficiente para enfrentá-lo. Nos dias seguintes, Helena foi se recuperando devagar. Jonas cuidava das feridas dela com a paciência de quem já tinha visto muita dor e sabia que cura leva tempo. Ele nunca perguntou sobre o passado dela, nunca forçou conversa. Apenas deixava que ela falasse quando estivesse pronta. E uma noite, sentada na varanda enquanto o sol se punha, Helena finalmente contou. Ela tinha sido vendida ainda jovem para um homem rico que tinha uma forja nos arredores de uma cidade pequena. Ele a tratava como propriedade, como algo que tinha comprado e podia fazer o que quisesse. Durante anos, ela tinha aguentado os castigos, as queimaduras, as marcas que ele deixava no corpo dela como lembretes de que ela não era dona de si mesma. Até que um dia, ela não aguentou mais. Pegou uma faca da cozinha, feriu o homem enquanto ele dormia e fugiu no meio da noite. Mas ele não tinha morrido, e desde então estava atrás dela. Jonas escutou tudo em silêncio, o rosto endurecido, os punhos apertados. Quando Helena terminou de falar, ele ficou olhando para o horizonte por um longo tempo antes de dizer: Você fez o que tinha que fazer, e se ele vier aqui, eu faço o que tenho que fazer também. E foi exatamente 3 dias depois que ele apareceu. Jonas estava consertando a cerca quando viu a poeira subindo na estrada. 3 cavalos, 3 homens. O que vinha na frente era alto, largo, com uma cicatriz no rosto que descia do olho até a boca. Ele parou o cavalo na frente do rancho e olhou ao redor como se já soubesse que ela estava ali. Você tem algo que me pertence, velho, o homem disse, a voz áspera como lixa. Manda ela sair ou eu entro aí e pego ela de qualquer jeito. Jonas largou o martelo no chão e caminhou devagar até ficar a poucos metros do homem. Ele não levava arma na cintura, mas tinha o rifle apoiado na cerca, ao alcance da mão. Nada aqui te pertence, Jonas disse, a voz calma, mas firme. E você não vai entrar em lugar nenhum. O homem deu uma risada seca, sem humor. Os outros 2 que estavam com ele desceram dos cavalos, as mãos perto das armas. Você não sabe com quem está falando, velho. Eu marco o que é meu, e ela tem minha marca. Jonas deu um passo à frente, os olhos fixos no homem. Marca não faz ninguém dono de ninguém. Você pode ter queimado a pele dela, mas não comprou a alma. E enquanto eu tiver força, você não põe a mão nela de novo. O silêncio que seguiu foi pesado, carregado de tensão. O homem olhou para Jonas como se estivesse medindo se valia a pena arriscar. Então, devagar, começou a descer do cavalo. Foi quando Helena apareceu na varanda.
segurando o rifle de Jonas, o cano apontado direto para o peito do homem. "Você quer me pegar?" Helena gritou, a voz tremendo, mas decidida. "Então vem, mas eu juro por tudo que eu te acerto antes de você dar mais um passo." O homem parou no meio do movimento, os olhos fixos nela. Por um momento pareceu que ia avançar mesmo assim, mas então viu algo nos olhos dela que não tinha visto antes. Determinação. Ela não era mais a mulher assustada que ele tinha marcado e controlado. Era alguém que tinha encontrado algo pelo qual valia a pena lutar. Com um grunhido de raiva, o homem subiu de volta no cavalo. "Isso não acabou", ele disse, apontando o dedo para Jonas. "Você vai pagar por isso, velho." E ela também. Jonas não respondeu. Apenas ficou parado, observando os 3 cavalos virarem e sumirem na estrada. Quando o som dos cascos finalmente desapareceu, Helena baixou o rifle, as mãos tremendo violentamente. Jonas subiu na varanda e segurou o rifle antes que ela deixasse cair. "Você foi corajosa", ele disse baixo. "Mais corajosa do que eu esperava." Helena olhou para ele, os olhos cheios de lágrimas. "Eu não quero que você se machuque por minha causa." Jonas balançou a cabeça. "Tarde demais para isso. Já tomei minha decisão." E naquele momento, sob o céu que começava a escurecer, os dois entenderam que a batalha estava apenas começando. Nos dias que se seguiram à visita do homem da cicatriz, Jonas e Helena se prepararam. Eles sabiam que ele voltaria, e quando voltasse, seria com mais homens e menos paciência. Jonas passou as tardes limpando as armas, verificando munição, reforçando as travas das portas e janelas. Helena ajudava no que podia, aprendendo a carregar o rifle, a mirar, a não tremer quando puxasse o gatilho. Ela não queria mais ser a vítima. Queria ser alguém que pudesse se defender. Uma noite, enquanto jantavam em silêncio, Helena olhou para Jonas e perguntou: "Por que você está fazendo isso? Você não me conhece, não me deve nada. Podia ter me deixado na estrada." Jonas mastigou devagar, antes de responder. Ele colocou o garfo no prato e olhou para ela com aqueles olhos cansados que tinham visto demais. "Quando eu era mais novo", Jonas começou, "eu era soldado. Vi muita coisa ruim. Fiz muita coisa ruim também. E depois da guerra, quando voltei para casa, jurei que nunca mais ia erguer uma arma. Que ia viver em paz, cuidar da minha família, deixar o mundo girar sem mim." Ele fez uma pausa, a voz ficando mais baixa. "Mas aí minha esposa ficou doente, e eu não tinha dinheiro para médico. Fui pedir ajuda ao dono do banco, um homem rico que morava na cidade. Ele disse que me emprestava o dinheiro, mas que eu tinha que entregar a escritura do rancho como garantia." Jonas esfregou o rosto com a mão, o peso da memória ainda pesado depois de tantos anos. "Eu entreguei, e quando minha esposa morreu mesmo assim, o banco tomou o rancho. Eu fiquei sem nada. Passei anos trabalhando para outros, vivendo de favor, até conseguir comprar esse pedaço de terra aqui. E durante todo esse tempo, eu vi gente sendo esmagada por quem tinha poder. Vi mulheres sendo vendidas, crianças sendo marcadas, famílias sendo destruídas. E eu nunca fiz nada. Sempre achei que não era problema meu." Ele olhou direto para Helena, "mas quando eu te vi na estrada, com aquela marca no corpo, eu vi minha esposa, vi meu filho, vi todo mundo que eu podia ter ajudado e não ajudei. E eu decidi que dessa vez ia ser diferente. Dessa vez eu ia fazer o que era certo, nem que me custasse tudo de novo." Helena sentiu as lágrimas escorrerem. Ninguém nunca tinha feito nada por ela sem esperar algo em troca. E ali estava aquele homem velho, sozinho, arriscando a vida dele por uma estranha. "Obrigada", ela sussurrou. "Obrigada por me ver como gente." Jonas acenou com a cabeça e voltou a comer, encerrando o assunto como se não tivesse acabado de abrir o coração. 3 dias depois, eles voltaram. Mas dessa vez eram 5 homens, todos armados, todos com a mesma expressão de quem estava ali para terminar o serviço. O homem da cicatriz vinha na frente, e quando chegou perto do rancho, gritou para que Jonas saísse. Jonas apareceu na varanda, o rifle na mão, o rosto calmo.
Helena estava dentro de casa, na janela, com outra arma apontada para fora. Última chance, velho, o homem gritou. Me dá a mulher e eu vou embora. Você pode continuar vivendo sua vidinha miserável aqui. Jonas cuspiu no chão. Eu já te disse, ela não é sua. E você não vai levar ela daqui. O homem fez um sinal e os outros começaram a descer dos cavalos. Jonas não esperou. Atirou primeiro, acertando um dos homens no ombro. O estrondo rasgou o silêncio e de repente era caos. Tiros vinham de todos os lados. Jonas se abaixou atrás da cerca, recarregando rápido, atirando de novo. Helena atirou pela janela, errando o primeiro tiro, mas acertando o segundo, derrubando outro homem. O homem da cicatriz gritava ordens, mas seus homens estavam recuando, percebendo que aquilo não ia ser tão fácil quanto pensavam. Jonas levou um tiro de raspão no braço, mas continuou atirando. Ele viu o homem da cicatriz avançar em direção à casa e se levantou, largando o rifle e puxando a faca que carregava no cinto. Os dois se encontraram no meio do terreiro, corpo a corpo, força bruta contra determinação. O homem era mais jovem, mais forte, mas Jonas tinha algo que ele não tinha, a certeza absoluta de que estava do lado certo. Eles rolaram no chão, trocando golpes, até que Jonas conseguiu se posicionar por cima e cravar a lâmina no ombro do homem, fazendo-o soltar um grito de dor. Jonas segurou o homem pelo colarinho e disse entre dentes, se você aparecer aqui de novo, eu não erro. Eu acabo com você. Entendeu? O homem, sangrando e derrotado, acenou com a cabeça. Jonas o empurrou para o lado e se levantou ofegante. Os outros já tinham fugido, levando os feridos. O terreiro estava em silêncio de novo, apenas o som da respiração pesada de Jonas e o vento passando pelas árvores. Helena saiu correndo da casa e correu para Jonas, segurando o braço ferido dele. Você tá bem? Jonas acenou, o rosto pálido mas firme. Tô vivo. E você também. É o que importa. Helena olhou ao redor, para os cascos dos cavalos sumindo na distância e sentiu algo que não sentia havia anos. Esperança. Eles tinham vencido. Não era uma vitória grande, não era uma vitória bonita, mas era uma vitória. E pela primeira vez, ela acreditou que podia ser livre de verdade. Nas semanas que se seguiram, Jonas e Helena reconstruíram o que tinha sido danificado, consertaram a cerca, limparam o sangue do terreiro, enterraram o passado no fundo da terra seca. Helena ficou no rancho, não porque não tinha para onde ir, mas porque tinha encontrado um lugar onde era respeitada. E Jonas, que tinha vivido tanto tempo sozinho, descobriu que a vida ainda podia surpreendê-lo. Um dia, enquanto trabalhavam juntos no campo, Helena parou e olhou para o horizonte. A marca ainda estava lá, gravada na pele dela, mas não doía mais. Tinha virado apenas uma cicatriz, um lembrete de que ela tinha sobrevivido. Jonas, ela chamou. Ele se virou. Obrigada por me tirar aquilo, por tirar o peso. Jonas sorriu. Um sorriso pequeno, mas verdadeiro. De nada, moça. E se um dia você quiser tirar a marca também, a gente acha um jeito. Helena balançou a cabeça. Não precisa. Essa marca agora me lembra que eu sou mais forte do que quem tentou me quebrar. Jonas acenou entendendo. E juntos, sob o sol quente do deserto, eles continuaram trabalhando, construindo uma vida nova sobre os escombros do que tinha sido. Porque no fim, não importa quantas marcas a gente carrega no corpo. O que importa é a liberdade que a gente conquista na alma. E naquele pedaço de terra esquecido pelo mundo, dois corações feridos encontraram o que achavam que tinham perdido para sempre. Paz, respeito e a certeza de que o amanhã sempre pode ser melhor que o ontem, desde que a gente tenha coragem de lutar por ele.